Olá, pessoal! Bora lá! Estamos começando mais um Doutorcast. Bom demais ter você aqui com a gente. Você que acompanha os nossos episódios, está colocando em dia? São muitos, eu sei. Se inscreva no nosso canal, acompanhe tudo. Nosso canal de cortes também na rede social, Instagram. A gente tá nas plataformas, não tem desculpa. Você consegue aí acessar o conteúdo na íntegra e também os pequenos cortes, né? Aqueles trechinhos que é bom demais quando a gente precisa encaminhar para alguém, salvar, recapitular aquele conteúdo. Doutorcast é isso, saúde e bem-estar, muito bate-papo e hoje o bate-papo, o conhecimento é com o Dr. Ricardo Rodrigues Figueiredo, ele que é médico otorrinolaringologista, vai falar muito sobre esse tema que rende, a gente sabe, bom demais, vocês pedem esse assunto aqui pra gente, então bora lá trocar figurinhas, né? Tirar todas as dúvidas. Obrigada, viu, doutor? Antes da gente começar, agradeço. Muito obrigada pela disponibilidade, né? Eu sei que é difícil aí, ó, a rotina. Ó, lembrando, gente, o Doutorcast é um oferecimento da Ampliamed, Ponto de Saúde e um apoio Falo Mesmo Comunicação, tá? E claro, nossa patrocinadora maravilhosa, Unimed, sempre com a gente precisa evidenciar nosso agradecimento. Unimed, Volta Redonda e Ampliamed, Ponto de Saúde, Falo Mesmo Comunicação. Bora lá para mais um episódio de Doutorcast, recebendo o Dr. Ricardo Figueiredo, Ricardo Rodrigues Figueiredo, mais conhecido como Ricardo Figueiredo. Ele que é otorrinolaringologista, esse trava-língua. Doutor, me conta, a gente sempre gosta de começar pelo começo, né? Você é daqui de Volta Redonda, do sul do estado do Rio de Janeiro? Não? Não. Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Mas eu já moro aqui há 22 anos. Quase já uma prata da casa aí, né? Já é. Acredito que sim. As pessoas lá fora não dizem que eu sou carioca. Não tem nem sotaque praticamente mais. E você estava me contando dos bastidores que nem muito a família daqui, né? A família também nem é tanto A minha família toda é de Portugal, né? E meu pai era português, minha mãe era filha de portugueses. E hoje em dia, praticamente, eu só tenho meus filhos aqui de família, né? A família quase toda está lá. Esses filhos são médicos ou estão estudando? Eu tenho um mais velho que é médico, está no Rio. E eu tenho um outro que já é advogado, mas quis fazer medicina e está fazendo medicina na FOA, aqui em Volta Redonda. Olha que legal, migrou de uma área, né, totalmente diferente. E o filho médico é otorrinolaringologista? Não. Foi para qual área ele? Clínica, né? Ainda tá vendo, né? Porque é muita possibilidade, nossa, de escolha. A gente sempre fala disso aqui, como que a medicina traz essa ou uma dúvida ou realmente uma certeza, né, do que fazer. Doutor, e aí, como é que foi essa história de ser médico? Porque tem alguém na família, pai, mãe, enfim, alguém que é médico, alguém que te inspirou? Não, antes de mim, não. Nem aqui, nem em Portugal. É mesmo? E como é que foi esse histórico aí de vou ser médico? Eu sempre gostei muito das áreas biológicas, né? Desde colégio e tal, sempre foi minha matéria preferida, né? Então acabou sendo uma progressão natural, né? Então lá para meados do segundo, terceiro ano, eu decidi que ia fazer medicina e fui. E essa escolha hoje, olhando, então, são quantos anos aí? A gente pode colocar na mesa? Pode, o tempo de carreira? São 32 anos. 32 anos. 32 anos. E como otorrino? 30. Foram 2 anos de residência, na época eram 2 anos. Já muito assertivo que seria otorrino ou como que foi essa escolha da especialidade? Lá pro 5º ano da faculdade, eu por acaso num plantão acompanhava um médico que era otorrino e comecei a achar interessante. E daí fui ficando mais nessa parte já dentro da faculdade. Aí fui fazer monitoria, depois fiquei uma parte do meu internato na otorrino, depois fiz residência médica. E aí quando né, você fala assim, foi chamando a atenção, né? Foi me despertando aí a atenção a otorrino. O que realmente
te chamou a atenção porque, novamente, são tantas possibilidades de especialização. Por que a otorrinolaringologia? Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil de responder. Eu acho que principalmente por causa dos fatores relacionados à audição, que é a parte de otologia. É uma parte muito bonita, muito complexa e é muito bom de estudar, é muito bom. E é bem complicado, bastante. É um nicho, né? Uma subespecialidade. Sim, aí. Existe isso. É claro, eu faço as outras partes também, né? Hoje em dia só não faço mais a parte cirúrgica, porque eu parei de operar alguns anos atrás. Mas eu faço toda a otorrinolaringologia. Mas o que se tornou minha área de pesquisa mesmo é mais ligado à otologia, que é a otologia ouvido, né? É a parte... Basicamente, audição e tudo mais. E já tá com esse foco, né? Nesse nicho já há quanto tempo aí? 20 anos. Uns 20 anos. Então, realmente já te chamou a atenção. Sim. Só foi nichando, né? É isso mesmo. E aí eu tô vendo aqui, porque é a sua área de pesquisa, né? Que você é professora adjunto da Faculdade de Medicina de Valência, e a gente vai entrar nesse ponto, porque eles não param, né? Esses médicos, eu vou te falar, né? Vocês ainda atendem, professora ainda dá aula, mestre em cirurgia geral e otorrinolaringologia pela UF, né? Do Rio de Janeiro. Não, UFRJ. UFRJ, perdão, do Rio de Janeiro. Doutora em Ciências, otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo. E pós-doutorando, ainda está estudando, então não dá para parar, né, Dudu? Ainda tem coisa depois disso também. Ainda tem? Tá nos projetos aí? Sim. Sempre tem, né, os cursos, as especializações. Sim. O que tá em potencial aí para... Depois do pós-doutorado vem a livre docência, né? Aí já é um bocado mais complicado, mas... Vamos ver até onde é que a gente vai. Até onde essa agenda dá, né, doutor? E você é pesquisador, e aí eu quero que você fale o nome certinho da instituição. Da instituição? É uma instituição internacional de pesquisa nos sintomas zumbido. É a Tinnitus Research Initiative. Então, assim... Essa instituição congrega pesquisadores em todos os níveis, desde o cara que faz pesquisa em laboratório, com cobaia e etc., até o médico que está lidando com o paciente. Então, nisso aí entra os pesquisadores, entra psicólogo, fisioterapeuta, médico, dentista, um monte de gente. E essa instituição já existe há uns 15 anos aproximadamente. Ela faz eventos anualmente, a gente se reúne anualmente para apresentar trabalhos e para discutir sobre o assunto. E a gente está participando disso. Eu e minha esposa, Andréa Azevedo, que é otorrino também faz pesquisa na mesma área que eu. A gente já está participando disso desde que começou, lá em 2005. Ela é uma instituição de onde? Ela começou mesmo na Alemanha, mas eu diria que é plurinacional. Não é uma instituição... A parte administrativa toda está na cidade de Regensburg, na Alemanha, que é uma cidadezinha perto de Munique. Então a parte administrativa está lá, mas ela tem várias ramificações, vamos dizer então, assim. a gente pode dizer que o foco dela seria exatamente o quê? O foco deste trabalho, né? Dessas pesquisas. Pesquisa. Em zumbido. Zumbido. Exclusivamente zumbido. Tinnitus é zumbido em inglês. Então, é muito... E isso já tem quanto tempo, assim, esse instituto já, esse trabalho, né, sendo realizado? Eu acho que ele foi fundado em 2005. Bastante tempo. O primeiro meeting, o primeiro congresso, vamos dizer assim, foi em 2006. E de lá para cá eles têm feito congressos quase todos os anos. Tá? Teve um intervalo aí por causa da Covid, de uns 2 anos mais ou menos, mas tem feito eventos todos os anos.
E o que a gente pode falar, doutor, de avanço nesse sentido? Porque, assim, a gente fala de uma subespecialidade que já é o ouvido, e a gente ainda fala de mais um detalhe ali, de mais um nicho, que é o zumbido. Dentro dessas pesquisas, ao longo desses anos, você está nessa pesquisa há quanto tempo? Desde o início? A gente começou lá em 2002, tá? E Então, no Instituto, então, anos. desde o início? No Como TRI, pesquisa, né, que é o Instituto, desde o início, porque a gente foi a todos os meetings. Só existem 4 pessoas no mundo que foram a todos os meetings. Eu e a André somos 2 deles. 2 deles. A gente não faltou nenhum até hoje. Então a gente está assim desde o começo. E a questão do zumbido é que o zumbido não é uma doença, é um sintoma, certo? É um sintoma bastante complexo e a gente pode dizer que de 20 anos para cá a compreensão evoluiu muito, embora a gente ainda tenha várias lacunas para preencher, mas a compreensão evoluiu muito. Então, se você pegasse há 20 anos, você não, a maioria dos pacientes se dizia para eles que não havia muita coisa a fazer e que ele teria que conviver com aquele sintoma. O que nem sempre é uma coisa muito fácil. Mas hoje em dia a gente tem uma compreensão bem melhor, embora ainda não exista um tratamento universal, né? Porque é um sintoma que difere muito de um paciente para outro. Então, na verdade, ele é um sintoma e ele é comum, assim, dentro da sua percepção, né, muito focada nisso. A maioria das patologias, das doenças, tem esse sintoma do zumbido? Assim, a maioria dos estudos de prevalência que já foram feitos estima uma prevalência que vai oscilar aí entre 15% e 25% da população. Se você pegar a faixa etária idosa, essa prevalência vai aumentar um pouquinho, tá? Existe uma relação muito clara entre o zumbido e alteração na audição. A grande maioria dos pacientes tem um problema auditivo. Esse problema pode ser leve, esse problema pode ser moderado, esse problema pode ser severo. Depende. Alguns pacientes precisam, por exemplo, de uma prótese, que é um aparelho, outros não. Esse problema auditivo pode ser até temporário e pode ser tão pequeno que uma audiometria convencional não o detecte. Agora, o interessante do zumbido é que a grande maioria dos pacientes, eu diria que 4 em cada 5 pacientes, simplesmente não dá a menor bola para ele. Não liga. O barulho está ali, eu tenho muitos pacientes, você nem procura o médico, você pergunta e fala que tem um barulhinho no ouvido. Alguns pacientes procuram o médico porque o barulho apareceu e eles querem só saber se tem alguma doença grave por trás disso. E depois que você faz toda a pesquisa que tem que fazer e detecta que não tem nada grave, eles nunca mais aparecem. Mas 1 em cada 5 pacientes tem um incômodo suficiente para demandar um tratamento. E na imensa maioria dos casos, na imensa, não existe nenhum problema grave por trás do zumbido. Não é causado por nada realmente grave. Geralmente é o quê, né? Porque aquele zumbido, porque acredito que devem existir níveis, né? Você disse que até o que a pessoa nem nota, ou nota muito pouco e fica ali e deixa passar, um moderado até aquele incômodo insuportável. Sim. Geralmente é o quê? Cada um desses níveis pode ser algum tipo de patologia, de doença, de situação? Mais ou menos. É um sintoma bem complicado. Eu diria para você que, assim, muito poucos médicos, até mesmo os otorrinolaringologistas, acabam se interessando por isso. Não é um sintoma fácil. E pode ser um pouco frustrante tratar zumbido. Mas é um pouco frustrante para quem quer um resultado, para quem quer um tratamento único e não quer pesquisar o problema realmente como deve ser.
O que você tem início é uma alteração no sistema auditivo, a perda auditiva. Essa perda auditiva, ela vai ser percebida pelo cérebro. E o cérebro, ele vai deflagrar uma série de mecanismos que a gente chama de neuroplasticidade para tentar compensar aquela perda auditiva. Em alguns casos, essa plasticidade vai acabar se tornando uma coisa ruim, que é o que a gente chama, entre aspas, de plasticidade do mal, e vai acabar gerando uma atividade elétrica, e a linguagem que o cérebro entende é elétrica, vai gerar uma atividade elétrica nas vias auditivas que não é gerada por um som externo. Então, aquele barulho que a pessoa ouve na cabeça ou nos ouvidos, ele não está em correspondência com nada que o esteja gerando. E essa atividade elétrica, ela vai sendo perpetuada, né? Ela vai sendo mantida dentro da pessoa. E aí, em cima disso, porque as conexões cerebrais são muito complexas, você vai ter a interação com o que a gente chama de sistema límbico, que é uma área do cérebro ligada às emoções e tudo mais. Uhum. Você vai ter conexões, por exemplo, com as vias trigeminais, que é um outro nervo craniano, e aí você tem relação com a coluna cervical, você tem relação com as articulações temporomandibulares. Em alguns casos, você pode ter ligação com outros sistemas, outras áreas do córtex cerebral. Então, é um negócio muito complexo. Uhum. Assim, muitos desses pacientes são bastante ansiosos ou têm quadro depressivo associado. Essa associação é muito frequente. Então, aí você entra na situação. O zumbido está gerando ansiedade ou a ansiedade está piorando o zumbido. É uma via de uma via dupla, de mão dupla, entendeu? Então realmente é um sintoma bastante complexo. E aí eu te pergunto, o zumbido que gera ansiedade ou é o contrário que percebe-se geralmente? As duas coisas. Você tem uma retroalimentação aí. Entendeu? E esse, na maioria dos casos, você falou, né? Na maioria, realmente, não é nada grave. Não. Geralmente é essa a questão? É um quadro ansioso que gera um zumbido, às vezes leve, moderado e grave, até mesmo grave, pode ser algo sutil, nada, o grave que eu falo, o incômodo, né? O sintoma incômodo pode representar algo que não seja grave? Então, o que é... Só para você ter uma ideia, quando você usa recurso de audiometria para tentar medir o zumbido, ou seja, medir a intensidade daquele ruído que o paciente percebe, e o ruído efetivamente não existe, às vezes eu explico para os pacientes que se eu botasse o microfone mais poderoso do mundo na cabeça dele, ele não ia detectar aquele zumbido, porque ele não existe enquanto som, ele é uma percepção de som. Então, se você tentar medir isso, você vai chegar a valores inacreditáveis, 5 decibéis. 5 decibéis é praticamente nada, né? É um barulhinho ínfimo. E outra coisa, não existe uma relação entre esse volume do zumbido e o incômodo que ele gera. Isso já foi provado em vários estudos. Se você tem pacientes com muito incômodo e, por exemplo, 5 decibéis, 2, 3 decibéis. E você pode ter um paciente sem incômodo nenhum com 10 decibéis. Então, não há uma Essa audiometria, ela é fiel mesmo? Porque, por que eu pergunto isso? Sabe aquela sensação, às vezes, eu acredito que muita gente tenha isso, né? De estar ouvindo, mas parece que só eu tô ouvindo, né? E o zumbido é isso. Tem o zumbido, tem a pressão, tem o incômodo, tem aquele barulhinho assim que... Nossa, gente, vocês estão ouvindo isso? Não, e parece que aquilo salta aos nossos ouvidos numa proporção. Então, assim, ele é fiel nesse sentido ou realmente ele não consegue captar da forma que eu tô tendo essa percepção, né? Porque você falou que ele não é um som, às vezes, ele é uma percepção de som. Exatamente. Qual que é essa diferença?
Difícil, né? É um pouco difícil às vezes para a gente explicar. O que acontece? Todos os nossos sentidos, eles têm um receptor periférico que vai transmitir as informações para o cérebro. Então, no caso da audição, esse receptor é o ouvido, tá? Hoje em dia o termo acadêmico é mais orelha, mas a gente prefere falar ouvido que o paciente entende melhor. Então, o ouvido capta o som, ele vai converter esse som em um sinal elétrico. E aí o sinal elétrico segue por vários neurônios, são várias estações, igual uma estação, uma linha de trem, uma linha de metrô, estação 1, estação 2, estação 3, até chegar no córtex, que é a parte que recebe e interpreta o som. Então, isso tudo é feito de forma elétrica, é uma questão de despolarização, entendeu? Sai potássio, entra sódio, aquelas coisas que a gente aprende lá atrás no colégio ainda. Então, se você tiver essa atividade elétrica, mas ela não foi gerada por um estímulo externo, ou seja, ela simplesmente está sendo gerada espontaneamente na via auditiva, isso vai ser o zumbido. Entendi. Agora, a audiometria, ela é um exame subjetivo. O paciente tem que responder, tá? Então, o que acontece? A gente tem que confiar nas informações que ele está dando. As fonoaudiólogas, elas são muito experientes com isso, em saber se o paciente está prestando a informação correta. Mas às vezes o paciente fica meio confuso. E a gente ainda não existe ainda um método objetivo para medir zumbido. Não em seres humanos. Tem em rato, mas não tem em seres humanos. Ainda não foi numa avanção, entendi. Entendeu? Então, basicamente é isso. É um negócio complicado. Até porque você falou, fica meio confuso, né? O zumbido, outras questões relacionadas à audição, né? O incômodo, a gente estava conversando aqui no bastidor, né? A pressão, um barulhinho, aquilo que a gente sente aqui dentro da cabeça, do ouvido, ele deixa a gente muito confusa. Por que isso altera tanto os nossos sentidos, né? Como que isso... Por que isso mexe tanto com isso? Aí você fica assim, nossa, mexeu com o meu labirinto, sei lá, a gente de forma leiga. Sim. Como que é isso? Porque traz uma confusão mental a ponto que eu acredito mesmo do próprio paciente saber, será que eu tô ouvindo? Será que é isso mesmo? Então, essa associação com as disfunções do labirinto existe. Alguns zumbidos estão associados à disfunção do labirinto. O labirinto, ele é o quê? Rapidamente, só pra gente... O labirinto é uma parte do ouvido interno, né? O ouvido ele é dividido em ouvido externo, que é o canal é a orelha, né? O pavilhão, e o canal do ouvido. Existe a orelha média, que é o sistema do tímpano e dos ossículos, que é o martelo, bigorna e estribo, os 3 ossinhos que tem dentro do ouvido. Qual que são, perdão? Martelo, bigorna e estribo. Martelo, bigode e... Bigorna. Bigorna, entendi. Martelo, bigorna e estribo. Estribo. São esses 3 ossinhos aqui. São os 3 ossinhos, são ossinhos muito pequenos. Mas muito importantes. Extremamente. E existe a orelha interna. A orelha interna... ela tem uma parte relacionada à audição e ela tem uma parte, que é o labirinto, que está relacionada ao equilíbrio. É outra coisa bastante complexa. Então, essa parte que está relacionada ao equilíbrio é o que a gente chama de labirinto. Como as duas coisas estão juntas, em muitas doenças você pode ter o problema de tontura e o problema de audição e zumbido, tudo junto. E a tontura confunde muito o paciente, porque ele tem uma dificuldade de orientação espacial, uma dificuldade de equilíbrio, uma insegurança muito grande. Então, isso por si só já é bastante complicado também. E eu acredito que não só a tontura, né, essa alteração no labirinto, mas a própria reverberação do som, Sim. Né, já mexe muito com essa parte nossa, tô certa? Sim. E aí é preciso fazer toda uma investigação clínica para se chegar à causa desse problema. Essa queixa, por exemplo,
de ouvido tampado, de pressão, que a gente chama de plenitude, é uma queixa que tem várias possibilidades. Você tem que seguir um algoritmo para pesquisar todas elas, entendeu? Pode ser desde o que, geralmente? Pode ser desde um problema de ventilação da orelha média relacionado a uma rinite, uma congestão do nariz, por exemplo. Pode ser um problema do labirinto, algumas disfunções do labirinto dão essa sensação de ouvido tampado. Pode ser um problema relacionado até a articulação temporomandibular, disfunção temporomandibular. Uhum. Então é uma queixa que tem várias possibilidades. E aí o otorrinolaringologista é que vai investigar isso tudo até chegar a uma conclusão. Agora você falou aí, né? Nariz, né? A parte de respiração, a articulação, a parte inclusive do pescoço, né? Da cabeça, de dores de cabeça. Como que o ouvido tá nesse meio do caminho e realmente ele mexe com toda essa estrutura, isso mesmo? Porque porque a gente sente dor, às vezes uma dor no ouvido, né? E já vi gente falando assim, nossa, fiquei com medo de ser alguma coisa até na cabeça. Porque me doeu aqui, eu não sei exatamente onde doeu, e aí a pessoa fica com medo. Aí a outra fala, não, aqui já me deu um estalo, já fiquei tensa. Outro, nossa, me doeu até o pescoço, ou eu tô com sinusite, tô com rinite. Como que o ouvido tem participação com toda essa estrutura, é isso mesmo? Imagino que existe até uma confusão de diagnosticar realmente, né? O ouvido médio, mais especificamente, ele tem uma comunicação com o nariz. É um canal que é chamado de tubo auditivo e antigamente era conhecido como trompa de Eustáquio. Esse canal existe para equilibrar a pressão dentro do ouvido médio e o ouvido externo para que o sistema auditivo funcione de uma forma ótima. Então, processos de congestão nasal, rinite, desde um resfriado, de uma gripe até uma sinusite crônica, podem afetar essa parte. Aí você pode ter um problema de ouvido médio. E aí pode vir a dor de ouvido. A dor de ouvido, existem duas inflamações agudas diferentes do ouvido que causam dor de ouvido. A otite externa, que é muito mais comum no verão, que tem a ver com praia, piscina, que é a inflamação daquele canal do ouvido, e a otite média, que é a inflamação do tímpano e do ouvido médio, que tem relação geralmente com quadros de gripe, resfriado. Essas são as dores agudas de ouvido, aquela que te leva para o hospital, que leva a criança para o hospital, porque isso é muito frequente em criança também. Mas existem dores de ouvido que podem ser causadas por problemas que não estão no ouvido. Então, por exemplo, a articulação temporomandibular, que é a articulação do osso da mandíbula com o osso temporal, que a gente funciona o tempo todo para falar e para mastigar. Então, essa articulação, ela, com certa frequência, ela tem problemas que podem gerar dor de ouvido. E, às vezes, uma dor de ouvido crônica, antiga, pode ter relação até com problemas de garganta, pode ser uma dor reflexa, né? Porque os nervos são mais ou menos o mesmo, então uma coisa pode refletir na outra e a outra coisa pode refletir na uma, entendeu? Nossa. Então é bastante complicado. Por isso que, assim, não adianta você tentar descobrir isso sozinho. Tem que ter só o especialista mesmo, que no caso é o otorrino, que vai poder investigar isso adequadamente, entendeu? Uhum. E aí, por exemplo, uma sinusite, uma rinite, um problema mandibular, ou um problema até, imagino, que muscular, pode causar o zumbido, pode causar, então, dores de ouvido, pode causar... O que é mais comum essas outras situações causarem no ouvido, que não são relacionadas necessariamente ao ouvido? Então, existem vários subtipos de zumbido. Um deles, que tem tido muita ênfase de um tempo para cá, é o chamado zumbido somatosensorial. 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 Nesse caso, o que você tem é o que a gente chama de modulação do zumbido, ou seja,
ele pode variar em intensidade ou até em tipo de zumbido, de acordo com as estruturas da coluna cervical, do pescoço, da articulação temporomandibular. Então, o que existe, na verdade, é que existem conexões nervosas entre essas áreas e a parte do ouvido. Então, aí o paciente, por exemplo, quando ele aperta os dentes, o zumbido aumenta. Uhum. Quando ele mexe o pescoço em determinadas posições, o zumbido modula, ele muda. Então, a diferença desse tipo de zumbido é que ele pode ser trabalhado por um fisioterapeuta que tenha uma especialização nesse tipo de coisa. Uhum. E aí o paciente pode ter resultados muito bons com essa manipulação do fisioterapeuta. Seja uma manipulação mesmo com a mão, ou seja através do que se chama de agulhamento a seco, que é o uso de umas agulhinhas parecidas com a da acupuntura, mas que não é acupuntura. Parece, mas não é acupuntura. É mesmo? Esse é novo para mim, mas é um trabalho de fisioterapia. Sim, isso aí o otorrino, ele precisa ter em mente essa possibilidade diagnóstica e precisa ter um fisioterapeuta que trabalhe com ele para acertar isso aí. Porque se o profissional não souber, não entender dessa área, que é uma área relativamente nova, ele não vai conseguir acertar. Então o otorrino tem que suspeitar e o fisioterapeuta tem que fazer a avaliação correta. E muitas vezes tratar, né? E muitas vezes tratar, exatamente. Então, realmente, outro ponto que a gente evidencia muito aqui no DoutorCast, né, é o trabalho em conjunto, né? Sim, multidisciplinar com várias, até mesmo outros médicos de diversas áreas. Imagino que exista isso também relacionado a essa parte, seja do zumbido ou de outras patologias, né? Então, por exemplo, em relação ao zumbido, mesmo com outras especialidades médicas, muitas vezes a gente precisa de uma avaliação, por exemplo, do endocrinologista, porque você pode ter um problema de diabetes, de tireoide, de colesterol, que pode afetar a orelha interna, gerar uma alteração de audição e daí gerar um zumbido. Então você vai precisar da ajuda do endocrinologista. Como esses pacientes frequentemente têm uma associação com ansiedade e depressão, muitas vezes você vai precisar da ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo, tá? Para abordar essa parte também. Existe a questão da articulação temporomandibular, que geralmente você vai precisar da avaliação de um dentista que seja especializado nisso também. Existe uma especialidade odontológica em articulação temporomandibular. E o fisioterapeuta. E a fonoaudióloga, porque a fonoaudióloga ela não só faz os exames audiológicos que a gente precisa fazer, audiometria e outros exames, mas muitas vezes esse paciente vai precisar de uma prótese. Porque quando o paciente tem indicação para uma prótese auditiva, um aparelho de audição, ele adaptando o aparelho de audição, isso vai levar a uma melhora do zumbido também. Porque lembra que eu falei que ele começa com uma perda auditiva. E aí o cérebro vai fazendo alterações que acabam não dando muito certo. Se você compensar essa perda auditiva, você vai diminuir um pouco essas adaptações equivocadas do cérebro, né? E além da própria prótese auditiva, você tem várias modalidades de tratamento que envolvem sons de vários tipos, que podem até ser acoplados no aparelho, e aquilo faz o que a gente chama de estimulação acústica. Tudo isso para tentar desfazer aquela plasticidade do mal que eu falei. Entendeu? Então essa multidisciplinaridade é importantíssima. É isso que acontece lá nos eventos do TRI. Assim, você tem profissionais de todos os tipos. Tudo você passa, neuro, psiquiatra, endócrino. Não, endócrino não costume muito nisso não. Neuro, psiquiatra, fisioterapeuta, dentista, pesquisador de base, todos eles. Que legal, gente. A gente sempre reforça isso aqui nos episódios realmente dessa importância
desse trabalho multidisciplinar, como é realmente uma mão ajudando a outra, com foco no paciente, né, em cuidar do paciente. Aliás, a gente sempre fala isso, você que acompanha os nossos episódios aí, por favor, continue acompanhando, se inscrevendo no nosso canal, lembrando, né, estamos em todas as plataformas aí, na rede social, com o nosso canal na íntegra no YouTube e também nosso canal de cortes na rede social. Curta, compartilhe, acompanhe, se inscreva, temos os trechinhos para você encaminhar. Olha quanta coisa que valiosa nós estamos aprendendo, especificamente hoje sobre zumbido. Na verdade, estamos falando muito sobre a parte de ouvido, hoje com o Dr. Ricardo Figueiredo, mas que tem esse trabalho de pesquisa já há muitos anos no ouvido e no zumbido. Então, é o nicho do nicho do nicho, que é muito legal. A gente também, outra coisa que a gente fala muito aqui na medicina, cada vez mais se aprofundando em determinados assuntos. Bom demais, lembrando que o DoutorCast é um oferecimento de Ampliamed Ponto de Saúde, apoio Falo Mesmo Comunicação, nossa patrocinadora Unimed. Hoje batendo papo com o Dr. Ricardo Figueiredo, otorrinolaringologista, falando muito sobre zumbido, mas né, não tem como a gente focar só nisso, porque são muitas dúvidas. Doutor, agora você falou lá no início sobre perda auditiva, nessa relação zumbido, perda auditiva. É uma queixa muito grande das pessoas, assim, não, independentemente do zumbido ou não. E o que causa a perda auditiva? É o zumbido que causa, é a perda auditiva que traz o zumbido? Existe uma relação? E quais os outros fatores para a gente perder a audição, né, com o tempo? Se existe fator genético, enfim. Não, perda auditiva tem uma infinidade de causas, tá? Isso vai desde coisas simples de solução imediata, por exemplo, uma rolha de cerume, que é um ouvido entupido com cera, que é uma coisa que você tira e acabou o problema. Isso vai passar por outros tipos de lesão, por outros tipos de inflamação. Tem pessoas que têm perfuração de tímpano e o ouvido fica vazando, isso produz uma perda auditiva. Existem perdas auditivas congênitas, a criança já nasce com elas. Pode ter causa genética, pode ter sido problema na gestação, problema no parto. Isso pode ser doenças, viroses, etc, etc. Algumas doenças podem provocar perdas auditivas, isso você vai falar de vários tipos de virose. Existem perdas associadas a doenças metabólicas, diabetes principalmente, né? Existem perdas associadas à exposição a ruído, que é uma coisa bastante comum, e aí a gente está falando de ruído profissional, ou seja, aquele trabalhador de indústria exposto ao ruído. Mesmo com a proteção? Com a proteção diminui bastante se forem seguidos todos os protocolos, né? Mas ainda assim pode ocorrer. E existe a perda auditiva por ruído recreacional, que é a questão do uso dos fones, música alta e tudo isso que é um problema. E existe a perda auditiva relacionada à idade, tá? Então, assim, não quer dizer que é normal o idoso escutar mal. Não, isso não é normal. Acontece que se você pegar uma população idosa e analisar a prevalência de perda auditiva, vai ser muito maior do que a prevalência de perda auditiva numa população jovem. Porque existem vários fatores ligados ao envelhecimento que podem afetar a audição. E o que a gente sabe é que a perda auditiva, na imensa maioria das vezes, está relacionada ao zumbido. Mas como causa? A questão do zumbido atrapalhar a audição já é uma discussão que você não tem um consenso, tá? Alguns pacientes dizem que o zumbido interfere com a audição de certos sons, tá? Mas isso não há um consenso se isso realmente ocorre, porque os pacientes com zumbido frequentemente já tinham perda auditiva, né? E aí o zumbido veio depois. Então, geralmente, o paciente que se queixa do zumbido, ele já apresentou, né, já apresenta em algum momento alguma perda auditiva. Exatamente. Isso é comum. Isso é o mais comum. E não ao contrário, né? Aquela pessoa que começa com zumbido e começa
Às vezes pode acontecer, imagina, né? Notar a perda auditiva. Qualquer coisa pode acontecer em medicina. Mas isso não é o usual. Entendi. Você falou uma situação lá atrás e reforçou aqui agora essa parte hormonal, inclusive reforçando, né, o trabalho dos endocrinologistas, que às vezes é preciso. E isso tem um efeito tanto no zumbido, quanto na perda, quanto em outros fatores aí, incômodos, sintomas da audição? Sim. A diabetes? Porque o que acontece é que a orelha interna, o ouvido interno, ele é muito sensível a alterações de vascularização e alterações metabólicas. É extremamente sensível. Para você ter uma ideia, existe uma única artéria que vai irrigar a orelha interna. Uma única artéria. Se essa artéria obstruir, não chega sangue lá. Lá também não tem reservas. As reservas que a gente fala é gordura, não tem gordura no ouvido. Então ele não tem de onde tirar. Se houver um comprometimento energético do ouvido interno, ele não tem de onde tirar. Então, nesse caso, distúrbios de metabolismo de açúcar e gorduras, tudo isso pode acabar afetando a função do ouvido interno. E aí leva a uma perda auditiva e, às vezes, leva a zumbido. Então, a gente pode falar que existem diversos fatores de risco para diversas situações relacionadas ao ouvido, entre elas a perda auditiva, o zumbido, aí falamos dessa parte endócrino, né? Falamos de outras questões, mas, por exemplo, aquela pessoa que se queixa muito do ouvido entupido, ou da pressão, e não estou falando do zumbido, ou da pressão, aquela sensação de que o ouvido está com pressão todo o tempo inteiro, ou toda vez eu tenho que fazer limpeza no otorrino, porque, nossa, como que tem a rolha de cerume, né, que vocês falam. Essa pessoa, ela tem uma tendência, uma propensão a ter uma perda auditiva, ou não necessariamente é uma outra patologia que ela tem? Não, o problema do cerume, ele não tem nada a ver com uma perda auditiva crônica. A pessoa que tem problema de cerume, ela vai ficar com o ouvido tampado e com a audição um pouco diminuída quando está com uma rolha de cerume. Isso é um problema absurdamente comum, tá? Então, normalmente a gente vê que algumas pessoas ficam com esse problema de cerume por uso equivocado de cotonete, por exemplo. Tá? Então, o cotonete ele deve ser usado na porção externa da orelha. Isso, inclusive, vem escrito na caixa do cotonete, só que ninguém lê esse negócio, mas está escrito lá. E a gente faz errado, né? Aí a pessoa introduz aquilo no canal do ouvido, o cotonete, em relação ao calibre do canal do ouvido, ele é muito grande, ele vai empurrar a cera lá para dentro, empurrando, até que chega uma hora que entope. Então, às vezes, a pessoa está lá usando cotonete, aí está com uma rolha de cera, está ocupando aí uns 60%, 70% da luz do canal, e aí ela vai numa praia, numa piscina, entra a água, empurra aquela cera para dentro, a cera absorve a água que nem uma esponja, aumenta de tamanho e aí tampa. Aí fica com tudo tampado, aí vai atrás do médico para resolver. Então, existem algumas pessoas que têm problema de cerume porque usam cotonete de uma forma equivocada. E existem pessoas que nem fazem isso, elas simplesmente ou produzem muita cera ou têm um canal do ouvido muito estreito. Entendi. E aí o ouvido entope recorrentemente. Então, você tem paciente que tem que fazer limpeza de ouvido uma vez por ano, a cada 6 meses, às vezes até a cada 3 meses. Tá? Então, isso é um problema extremamente comum. Mas isso não gera nenhuma alteração definitiva da audição. Isso é uma alteração temporária, que assim que você tira a cera, você resolve o problema. Agora, falamos aí enfim, de diversas situações dentro do ouvido, tratamentos, né? Claro que temos os multiprofissionais, mas dentro da otorrinolaringologia. Tô falando rápido, hein? Olha, gente, tô treinada nesse trava-língua. O que trata
o zumbido, ou outras questões relacionadas? É tudo muito parecido? É só cirurgia? Como que é? Isso aí é uma pergunta complexa. Porque Mais uma, né, são doutor? várias causas. Então vamos por etapa. Perda auditiva. Para além de problema de cerume que você resolve removendo o cerume. Existem algumas condições que você vai tratar com medicamento, tá? Por exemplo, condições ligadas a problemas de nariz e sinusite e tudo mais. Muitas vezes com medicamento você consegue resolver isso. Existem condições que são cirúrgicas, as otites crônicas, os tímpanos perfurados. Existem alguns outros problemas que também podem ter um tratamento cirúrgico. E em alguns casos você vai precisar de um amplificador, que é uma prótese auditiva, que é um aparelho de audição, tá? Existe também a cirurgia de implante coclear, né, que é uma cirurgia que você introduz um eletrodo, um fio, né, dentro do ouvido interno, e aquilo estimula eletricamente diretamente o nervo, mas isso é um procedimento que tem indicações muito precisas, tem que ser uma surdez profunda nos 2 ouvidos. Isso é para casos muito selecionados. Com relação ao zumbido, isso aí é um pouco mais complexo ainda, porque você tem que primeiro tratar a perda auditiva do jeito que eu falei antes, né? Ou seja, fazer o tratamento da perda auditiva. E aí, para o zumbido especificamente, existem situações em que certos medicamentos podem ajudar, existem situações em que o tratamento de suporte de ansiedade e depressão vai ajudar, existem situações que o fisioterapeuta vai atuar, tá? E existem situações em que até um dentista pode ajudar. Então, tudo isso vai depender do que está envolvido. Uhum. Em relação ao labirinto que a gente tinha falado antes, você também muitas vezes trata com medicamentos, mas em outras situações você pode ter questão de mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, pesquisa da doença de base, própria fisioterapia, que a gente chama de reabilitação vestibular. Não depende, porque vai depender do que está causando aquele problema. Uhum. É muito particular, né? É muito individualizado. Quando você fala de mudança de vida, né? De qualidade de vida, de estilo de vida, o quanto isso tá atrelado a essas doenças, assim? Porque isso pode realmente resolver? É uma porcentagem alta desses problemas, dessas situações envolvendo essa parte psicológica, emocional? Existe o zumbido emocional, o zumbido psicológico, aquela sensação realmente puramente pela parte emocional? A mudança de estilo de vida é um conjunto de coisas, né? Ele vai funcionar melhor em alguns pacientes do que em outros. Mas, em geral, o que a gente recomenda é uma alimentação mais saudável, sem excesso, né? Principalmente de doce, de sal, de gorduras. É uma alimentação fracionada, né? Que normalmente a gente recomenda que o paciente coma alguma coisa a cada 3 horas, não fique muito tempo em jejum. Café não é um problema tão grande como se imaginava antes, então o consumo em geral de até 3 a 4 cafezinhos por dia não é nenhum problema. Se passar disso, é desejável reduzir um pouco. Questão de cigarro, cessar o tabagismo, né? Não é uma coisa simples de fazer, mas isso está sempre recomendado em qualquer doença. Reduzir o consumo de álcool, isso é muito importante. E atividade física, né? Então, normalmente a gente recomenda que o paciente faça pelo menos algumas caminhadas, 3 a 4 vezes por dia. Tentar viver a vida menos estresse, né? Menos estressado. É uma coisa um bocado complexa de fazer, né? Mas, em geral, se o paciente conseguir se estressar menos, ele vai melhorar. Principalmente a questão de zumbido
e um pouco da tontura também. Então existe o zumbido puramente, muitas aspas, né? Mas pelo fato emocional, aquela pessoa que chega com a queixa e fisiologicamente ali não tem nada, talvez para tratar com medicação enfim, ou tô falando besteira. Não, assim, não é que o problema seja puramente psicológico. Existe uma fisiopatologia no sistema auditivo por trás disso. Uhum. Só que a questão maior, de né, ansiedade, talvez. depressão, influencia isso. Não são o mesmo sintoma para um paciente sem ansiedade é uma coisa, para o paciente com ansiedade é outra coisa. Uhum. Então isso influi, tá? Mas dizer que é puramente psicológico não é, porque o paciente está ouvindo aquele ruído desagradável, entendeu? Mas alguns pacientes simplesmente não dão a menor bola para aquilo e outros dão muita atenção para aquilo. E essa pessoa, às vezes, quando traz uma mudança de hábito, ela simplesmente, às vezes, nem precisa de medicação ou de outro tratamento, mas quando ela pode melhorar. É possível. Em alguns casos. Sim. E o fato de não dar bola para o zumbido, até que ponto isso é perigoso, né? Quando o zumbido deve me chamar a atenção? Isso é muito particular também, acredito, né? Uma pessoa que tem zumbido, ela deve procurar o médico. Seja ele moderado. Sim, de qualquer jeito. Procura o médico, aí o médico vai fazer a investigação adequada e vai fazer tudo aquilo que a gente chama de orientação, aconselhamento. E aí, investigou, não tem nada grave por trás daquilo, não está incomodando, então muitas vezes a pessoa nem precisa fazer tratamento. É o que eu te disse. Tem paciente que vai porque apareceu um zumbido, você investiga tudo e não tem nada de errado. E ele simplesmente não volta nunca mais. Eu já tive vários pacientes assim. Eles simplesmente queriam saber se aquilo era algum problema sério. Não era. Leva a vida normal. Mas eu acho que todo paciente que aparece com um zumbido deve ir no otorrino para investigar aquilo ali direitinho. O zumbido, ele aparece de forma repentina ou ele às vezes vem bem sutil, gradativo e opa, percebi? Tem as duas possibilidades. Tem as duas situações. Zumbido súbito e zumbido gradual. Tudo pode acontecer. Novamente, né, doutor? E aí, como aliviar? Falamos do tratamento, mas existe aquela situação, aquele paciente que às vezes fica protelando ir ao médico e fica, doutor, eu, sei lá, fico apertando o meu ouvido, fico colocando um fone, fico deitando desse lado. Existem formas que aliviam? Isso é muito particular? Não, isso é totalmente particular. Em geral, se você tampar o ouvido de qualquer forma, o zumbido vai incomodar mais, né? Vai aumentar ali dentro então, da sua... É muito comum o paciente dizer assim, meu zumbido piora de noite. Não, não piora. Simplesmente de noite não tem outros ruídos que competem com a sua atenção pelo aquele barulho que está dentro da sua cabeça. Então, assim, enriquecer sonoramente o ambiente é sempre desejável. Então, a gente orienta muitos pacientes a colocar um sonzinho de fundo para não ter um silêncio absoluto. Para dar uma distração para o ouvido, né? Quase que ele divide a atenção, né? Exatamente. Então, isso realmente é muito particular. Mas o zumbido, de uma forma geral, então, ele é para acalmar as pessoas. Ele é perigoso ou não? Não, perigoso no sentido de um risco maior para a saúde, não. A possibilidade do zumbido estar associado a alguma condição grave, ela é muito, muito, muito pequena. Muito, muito. Então, assim, é um sintoma que não é associado a doenças sérias, mas ele precisa ser visto pelo médico. E assim, nas pessoas que têm incômodo, nós temos N alternativas para tentar melhorar isso e na maioria dos pacientes a gente consegue melhorar com algum tipo de tratamento, seja medicamento, seja tratamento psicoterápico, seja tratamento fisioterápico, seja lá o que for, de alguma forma a maioria desses pacientes melhora.
Ou seja, existe possibilidade de melhorar, amenizar e Muito, melhorar. muito. E a pessoa parar de achar aquilo normal, né? E deixar pra lá. Realmente é importante, tem Sim. alguma coisa, tem que Uhum. ver, seja o zumbido ou seja qualquer outra situação em que Exatamente. incomode. Porque o outro danadinho de órgãozinho que incomoda quando ele não, quando não, algo não vai bem, né, doutor? Sim. Realmente precisa chamar a atenção, porque deixar pra lá é um risco. Quando você fala da parte de medicamentos, que medicamento é esse? É pra dor? Fiquei curiosa aí pra entender onde que ele age, né? Assim, a maior parte das pesquisas que a gente já fez aqui em Volta Redonda foi justamente sobre isso, né? Mas isso também tem que ser individualizado. Então você tem medicamentos e eles vão agir justamente nessa parte da condução elétrica. A gente tenta reduzir, através de medicamentos, essa hiperatividade das vias auditivas. Uhum. E outra possibilidade que você tem quando a coisa está bem no começo é melhorar essa questão vascular e metabólica do ouvido interno, para tentar cortar o mal pela raiz. Tá? Então, nós temos algumas possibilidades com medicamentos, tá? Mas isso aí é caso a caso. Uhum. Tá? Para zumbido, cirurgia, quase. Não, a gente tem cirurgias em casos muito específicos. Geralmente não é cirúrgico. E a prótese? A prótese, se o paciente tiver indicação para prótese, a prótese ajuda muito, que é o aparelho. E existem também aparelhos que eles não são amplificadores, eles são geradores de som. Para aquele paciente que não tem perda auditiva, ele pode fazer um tratamento de estimulação auditiva. Então é um aparelho que vai gerar um som para que a gente tente desfazer aquela plasticidade do mal que eu falei antes, tá? E você tem a possibilidade em alguns aparelhos de ter as duas coisas, amplificar e gerar som. E isso hoje em dia é uma coisa muito complexa, que nem adianta eu tentar explicar aqui, porque isso o tipo de som que eles usam, ele é adequado à audiometria do paciente e às características que a gente chama de psicoacústicas do zumbido, a frequência dele, se é agudo, se é grave, a intensidade do zumbido. Então, tudo é direcionado para aquilo. Então, isso é uma coisa bastante complexa. Você tem que ter um audiologista, que é a fonoaudiologia, né, especializado em prótese auditiva, para fazer esse trabalho com o paciente, entendeu? Essas próteses são produzidas no Brasil ou em alguns casos não? A maioria delas não é produzida no Brasil. E até existia um aparelho nacional, não sei há quantos anos isso agora, era o pessoal da USP que estava trabalhando nisso. E ele é externo mesmo? É aquele aparelhinho que acopla ou ele precisa passar por um procedimento cirúrgico para colocar? Porque aí tem um implante coclear. Você tem de vários tipos. A prótese clássica, não. Você simplesmente coloca no ouvido. Aí tem tamanhos diferentes. Isso vai depender do grau de perda auditiva e da capacidade do paciente manusear aquilo. Tá? Você tem próteses que são implantadas no osso para algumas condições, né? Paciente que tem problema de secreção de ouvido, por exemplo, e que fica difícil por causa da secreção você colocar uma prótese aqui, então você insere ela cirurgicamente no osso. E aí você vai levar o som direto pelo osso lá para a orelha interna. Essas são as chamadas próteses osteointegradas. Isso tudo tem indicações muito específicas. E o implante coclear, ele é um dispositivo que ele capta o som do meio externo, ele tem um microfone, um processador que converte o som em um sinal elétrico e através de um fio que vai lá dentro da orelha interna, ele estimula diretamente as terminações nervosas. Então, na verdade, ele substitui o que o ouvido faz, o implante coclear. A prótese não substitui o que o ouvido faz. Ela é um botão de volume, basicamente, tá? Mas o ouvido continua tendo que funcionar. Quando você coloca um implante coclear, o implante vai fazer o que o ouvido deveria estar fazendo e não faz
por questões de doença. Mas as indicações, o implante coclear é um procedimento que é fornecido pelos planos de saúde e pelo SUS. Mas ele tem indicações muito rígidas. Tá? Específicas. Não é qualquer paciente que põe. Você tem que ter uma perda profunda, bilateral, para botar um implante coclear. Às vezes crianças. Criança depende. Por isso que é importante o diagnóstico precoce de perda auditiva em criança. Então a gente reforça muito a questão do teste da orelhinha, que é o exame de triagem, que é obrigatório por lei nesse país. Todo mundo, todas as prefeituras têm que prover isso. No hospital mesmo, né? Não necessariamente no hospital, mas tem que fazer. Rápido, né? Tem Lógico. que fazer o mais rápido possível. E esse teste ele vai permitir que você diagnostique 90 e tantos % das perdas auditivas. É praticamente impossível haver uma perda auditiva que ele não detecte. E aí você tem que intervir nessa perda auditiva o mais precocemente possível, porque se você demorar, vai ter uma fase crítica que a criança não vai aprender a falar se não corrigir a audição. E aí que vem o surdo-mudo. Por que é surdo-mudo? Ele não fala? Não, ele fala. Ele não aprendeu a falar porque ele não ouvia. E depois de um certo tempo não adianta, que o cérebro não vai mais conseguir processar a fala. Então, por exemplo, num surdo-mudo congênito, você não tem indicação para implante coclear, porque o implante coclear praticamente não vai ajudar em nada. Ele não vai conseguir falar. Então, é importante o diagnóstico precoce. Como é relevante isso, né? Extremamente. Isso, a gente já falou aqui, o Unimed, inclusive, faz esse trabalho no hospital, tem que ser rápido mesmo e é muito, muito importante mesmo. Doutor, agora você falou de ouvido, só uma dúvida, né? De bem leiga, apesar de eu brincar que eu já tenho pós em medicina pelo DrCast. Ouvido médio e ouvido... basicamente o ouvido médio é o ouvido interno ali, o ouvido... Porque várias vezes, em vários momentos, você fala isso. Mas pra gente, de uma forma mais leiga, compreender, é isso, né? O ouvido da parte externa e o médio é aquela parte mais interna ali. Ouvido externo é a orelha, o que o povo entende como orelha, que é o pavilhão auricular, e o canalzinho do ouvido. Tá. É um tubo. Lá no fundo desse tubo está a membrana timpânica, o tímpano. E esse tubo é totalmente selado pelo tímpano. Atrás do tímpano, ou seja, mais para dentro, você tem o ouvido médio, que é o tímpano, e nele estão colados o martelo, a bigorna e o estribo. O último deles, que é o estribo, ele está, vamos dizer assim, colado numa membranazinha da orelha interna. Entendeu? Então, são etapas, né? Sim, isso tudo é um conversor de energia mecânica e energia elétrica. Então, o som vem pelo ar, ele entra pelo canal do ouvido e ele faz a membrana timpânica vibrar. É como se fosse uma pele de um tambor, de uma bateria. Aí, quando ele vibra, aquela vibração é transmitida para os ossículos, pela martelo, bigorna e estribo. Ele tem um sistema de tipo um pistão. E esse pistão, o último deles, a última peça desse pistão, que é o estribo, ele está colado numa membranazinha na orelha interna. E a orelha interna é cheia de líquido. Quando o estribo vibra no líquido, ele faz uma onda. E essa onda vai por toda a orelha interna. E num determinado ponto, ela vai provocar uma despolarização da célula ciliada, que é o receptor da audição. Então, despolariza a célula despolariza e aí solta umas substâncias, essas substâncias vão se unir ao nervo e aí despolariza o nervo e aí vai embora para o cérebro. É assim que funciona. Agora eu entendi por que você se apaixonou, porque realmente nesse espaço pequenininho aqui, o quanto que acontece e tão rápido.
Que perfeição, né, doutor? É muito interessante. É muito interessante. Eu consegui Complexo. visualizar aí a onda, né, do jeito que você... É bem professor, né, porque inclusive ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina de Valença, então é muito interessante que a gente consegue quase num desenho visualizar mesmo o que ocorre numa velocidade assim absurda, como que é importante a gente cuidar dessa região, como que isso é relevante. Cada vez que eu falo sobre alguma parte aqui do nosso corpo com algum médico, eu fico assim, nossa, vamos cuidar, né? Vamos cuidar disso, vamos cuidar do coração, vamos cuidar da garganta, porque tudo é muito, muito conversado. A gente precisa desse corpo muito, muito saudável. E como é que é dar aula, doutor? Quanto tempo dando aula aí? 17 anos em Valença. Você é fiel aos tempos, hein? Você já está há bastante tempo aí. Sim. Tanto na otorrino, quanto no ouvido, quanto dando aula. Eu tenho 17 anos dando aula, eu tenho 20 anos, 21 na prefeitura de Resende. Eu tô dado a estabilidade. E é bacana a aula, os questionamentos dos alunos aí, ávidos por informação. Sim, é muito interessante, né? Porque você tem a oportunidade de colocar para eles o que é. A maioria, numa turma de 80 alunos, em média, você vai ter uns 2 otorrinos, vão sair dali. Mais ou menos isso. Mas assim, mesmo o não otorrino, ele tem que ter umas noções básicas, porque assim, as dores de ouvido, na maioria das vezes, elas não vão parar no otorrino, elas vão para emergência. Aí tem um clínico lá. Então ele tem que saber, essa dor de ouvido pode ser isso, pode ser aquilo. Tem que saber ouvir as queixas, tem que saber examinar e tem que saber tratar corretamente. Se ele não acertar o diagnóstico, ele não vai tratar corretamente. E várias outras condições que vão acabar na emergência, entendeu? Um corpo estranho, uma crise de labirinto, uma crise aguda. Uma perfuração traumática de tímpano, isso tudo vai parar na emergência. Ele vai chegar ao otorrino depois, mas na maioria das vezes não imediatamente. Então ele tem que ter uma noção. Existem as coisas. Como em Valença a gente só tem graduação, então o meu trabalho lá é falar para eles aquilo que você pressupõe que todo médico deve saber daquela especialidade. Eu não tenho que explicar para eles, por exemplo, as minúcias de um implante coclear. Isso não interessa para eles. Eles nem vão saber a indicação disso. Então, o que você tem que fazer com a graduação é você ensinar o que o médico, todo médico tem que saber. É aquilo que ele tem que entender. Aí alguns vão ter um interesse particular pela especialidade e aí depois vão tentar entrar numa pós-graduação, numa residência médica. Na média, isso aí 2. Na minha turma foram 3 contando comigo, se não me engano. Em média é isso aí. E a sua esposa é otorrino também? É otorrino. E conheceu na faculdade? Não. Eu conheci minha esposa depois no hospital que eu trabalhava lá no Rio. Que ela foi fazer uma parte da pós dela lá. E ela é também muito, muito focada na questão do zumbido. Sim, a gente faz pesquisa junto, né? E ela também, uma particularidade dela é a parte de labirinto, que ela faz muito bem. É bom que faz esse trabalho bem conjuntinho aí, já que ambos, né, realmente trabalham muito, muito próximos, literalmente, né, doutor? E literalmente aí nesse trabalho diário também, 2 médicos, 2 otorrinos, que gente, que legal. E 2 filhos aí, né, um já médico e o outro não aguentou, né, porque vamos juntar então já. Ainda tem mais um que a gente não sabe o que ele vai fazer. Ah, ainda não? Ela tá com 13 anos. Tá com 13 anos, vamos dar tempo. Mas, né, tem uma propensão aí forte, né, doutor? É isso aí. Imagina a 13 não, 14, eu errei a idade. Errou a idade? Qual que é o nome dela? Dele, Bernardo. Bernardo? Ô, Bernardo, errou a idade aí, ó. Vocês crescem muito rápido, entendeu? Não é, doutor? Mesmo, a gente acaba ficando confuso. E a gente lá em casa são 4, né? Aí você fica mais confuso aí. Super time, hein? Que legal, hein? E da família que não tinha nenhum médico, hein, doutor?
Negócio... Agora eu acho que lá em Portugal tem 1 ou 2 que fizeram faculdade também. Mas antes de mim não tinha, não. Não tinha. Você puxou, então, a galera talvez, aí. Um time grande aí, ó, que veio aí na família. Agora, a gente sempre gosta de entrar num ponto... primeiro, assim, só uma ressalva que você falou dos alunos. Muitos alunos são... parte aqui do nosso público, então mais uma vez agradecer aí a companhia dos alunos, né, que compartilham, que estão sempre com a gente aqui acompanhando o material. Você, por favor, compartilhe com a sua super turma de 80 alunos, né, que é uma galera. Então, obrigada mais uma vez, vocês sempre muito bem-vindos aqui, colocando os questionamentos de vocês, as dúvidas, os temas que vocês querem ouvir, compartilhando o nosso material. Já se inscreveu também no nosso canal, então compartilhe rede social, YouTube, estamos em todos os cantinhos aí para você poder consumir conteúdo de qualidade. E olha só, né, para você que tem a honra de ter o Dr. Ricardo Figueiredo como professor, hoje o bate-papo é com ele. Doutor, a gente sempre gosta de fazer um bate-bola aqui rapidinho do doutor sem o doutor, né, na frente, para saber um pouquinho do que você gosta de fazer. E aqui nos bastidores você já me contou um pouquinho que um dos hobbies, na verdade eu acho que é o master, que é a música de um modo geral. Sim. Conta um pouquinho rapidamente aí, porque tem duas partes dessa questão musical, né? Sim. Eu gosto de música, vários tipos de música, mas rock particularmente. Principalmente desde a faculdade, desde os meus 16, 17 anos, por aí. Então, eu comecei a ouvir muito rock e eu tinha uma certa facilidade para compor música. Eu fazia isso desde novinho. Aí comecei a tentar tocar uns instrumentos, né? Fiz uma bateria em casa com caixa de sapato, prego e um monte de coisas. E mal ou bem consegui aprender a tocar desse jeito. E depois também um amigo me emprestou um teclado e eu fui indo e consegui aprender a tocar teclado basicamente. E aí depois eu tive 2 bandas, né? Na primeira eu era basicamente baterista, cantava também. Essa banda não gravou, essas bandas lá no Rio. E a segunda, sim, a segunda que eu passei a ser tecladista. E essa banda gravou em 1999. Qual que é o nome, gente, dessa banda? O nome da banda é Solis. Solis. Isso. O disco chama Gemini. Com composição sua? Uma maior parte. Olha aí, sim. gente. E cantava também? Também. A gente não tem isso no Spotify, mas você acha no YouTube, com certeza, tá? E a gente gravou, chegou a fazer show e tudo mais. É uma banda de rock progressivo. Para quem não sabe o que é uma vertente de rock que surgiu lá no final dos anos 60, uma vertente um pouco mais elaborada do rock. Ela faz, na verdade, a junção com outras coisas, com clássico, com folk, com jazz, com eletrônico, né? Exemplos de bandas das antigas, isso aí, Pink Floyd, Genesis, essas mais conhecidas. E a gente gravou e a banda continua. A gente É mesmo, doutor? Você ainda participa? Sim, mas só que a Covid, a gente tem um segundo disco pronto para ser gravado. Inclusive, a gente tem o YouTube do Solis também, que você acha coisas do pretenso segundo disco, só que a Covid segurou a gravação do disco. A gente estava a ponto de gravar mesmo, né? Então, a Covid segurou isso aí e a gente acha que agora vai poder voltar esse trabalho, porque já são 23 anos de intervalo entre um disco e outro, né? Muita coisa. Gente. Mas a gente vai chegar lá. E... Bora pesquisar, hein, gente? Olha, Solis, banda Solis. Solis. É melhor colocar Solis progressivo, porque tem uns cantores
mexicanos, eu acho alguma Que coisa assim. confunde aí um Que pouquinho. também é fulano qualquer coisa soles. E aí, geralmente, quando você digita, aparece esse pessoal aí que o som não tem absolutamente nada a ver com o que a gente faz. Então é isso. E não tá na plataforma do Spotify, porque você me disse aqui nos bastidores, né, que na verdade você é um colecionador de títulos. Você tem o prazer de ouvir Sim. as músicas no original, digamos assim, né? Exatamente. Conta pra gente isso aí. Quando começou isso também? Tem muito tempo? Ah, começou lá quando eu tinha uns 17 anos. Os primeiros discos que eu comprei, né, naquela época, basicamente vinil e algumas fitas cassete, depois veio CD. E eu compro disco até hoje, porque eu acho que o streaming não é uma coisa boa para o músico. Não é, pode ter certeza que não é. Assim, antigamente, os músicos, a gravadora ficava com uma boa parte do dinheiro, sim, mas eles ganhavam dinheiro com os discos, né? E as gravadoras bancavam as gravações e tal. Hoje em dia você não tem nada disso, porque o que o streaming, Spotify, coisas do tipo, paga é ridículo, é aviltante. Então você pode ver no Facebook os músicos reclamando disso, né? Então, assim, foi muito ruim para a qualidade da música. A música já veio num processo de deterioração de qualidade, de pouca originalidade há um bom tempo. Mas com essa história do streaming é pá de cal para a música ficar uma porcaria. E nós, os colecionadores, a gente de certa forma ajuda um pouco com isso, né? Infelizmente você é uma coisa que se tornou cara, né? Então, por exemplo, a gente tem uma coisa interessante com relação ao vinil. O vinil era o método de reprodução de música preferido. Isso desde os anos 40, 50, quando ele substituiu os discos de goma laca, que era um disco pesadão, grosso, à beça. Ele substituiu aquilo e ele ficou, o formato de fita cassete era mais para ouvir no carro e coisa e tal. E aí nos anos 80 surgiu o CD, e para mim ainda é a melhor forma de ouvir música. O CD surgiu e o vinil foi se apagando a tal ponto que você não tinha mais lançamento em vinil. E aí depois do que o CD já tinha assumido o pico dele, você começou a ter os streamings da vida. E aí o CD praticamente sumiu. E aí, assim, de uma maneira bizarra, o vinil voltou. Entendeu? Voltou a vender. Você tem muitos lançamentos em vinil. Só que assim, ficou muito caro o negócio, entendeu? O vinil, hoje em dia, é 150, 200, é um clássico, 250 né? É reais. difícil até, às vezes, achar. Né? Entendeu? E os vinis usados, o pessoal perdeu muita noção em Mercado Livre e tal. Valores, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, o disco mais vendido da história foi o Thriller, do Michael Jackson. Esse disco você não consegue achar um usado por menos de R$200. Como que o disco que mais vendeu em todos os tempos é tão caro? Por quê? Não sei. É olho gordo. É Quantos títulos você tem hoje, doutor? Alguma coisa em torno de 4.500. Entre CD, vinil, cassete, DVD, Blu-ray, box set, todos os formatos. Então tem um espaço gigante da sua casa. Tem um quarto. Só para isso. Tem um quarto só para... Tem 2 paredes de CD lá. E escuta, doutor, dá tempo ainda de ter o prazer de chegar e conseguir ouvir? Todo e qualquer CD que está nessa coleção eu escutei pelo menos 2 vezes. Assim que é bom, né? Tem que fazer jus, né? Mas assim, tem coisa que eu não lembro. Se pegar um CD aleatório, provavelmente eu não vou lembrar do nome de nenhuma música. É muita coisa, tem que pôr de novo, né? E dá tempo? Dá. Dá, né? Tem que dar. O problema é que eu ainda escuto música. Como eu trabalho em Valência, trabalho em Resende, eu pego muito estrada. Então eu escuto muito música no carro. O problema é que agora os carros não vêm mais com CD. Verdade. É outro problema isso. Por enquanto, meu carro ainda tem o CD player, mas
O próximo não vai ter. Eu vou ter que arrumar a solução de alguém ligar um CD player naquele carro. Porque você não vai admitir se um artista lançar o disco atualmente e não lançar em mídia física, eu não ouço. Mesmo que seja um artista que eu você gosto, goste. eu não ouço. Não acredito. Não ouço. Aconteceu um artista que eu amo, que é o Lô Borges. Eu tenho todos os discos dele, ele tá lançando um disco agora e já disse que vai ser só em plataforma, eu nem ouvi. Ô, Lô Borges, aí, olha, faz um CD, faz só pra este fã. Não, ele não vai fazer um negócio pra um cara brincando. só, mas o problema é que tem muito. Sim, muito consumidor. Né? Agora, a gente também precisa ver, no caso aí, o lado do músico. Por exemplo, o Lô Borges, ele é que produz os discos dele, sai do bolso dele. Diferente. Então, às vezes, ele não compensa mais para ele. Então, assim, eu respeito, lógico, mas por uma questão de princípio, se não tiver mídia física, eu não escuto. Básico isso. Definido. Ô, doutor, eu sei que são muitas curiosidades, mas rapidinho tem uma que você me contou assim, poxa, eu descobri assim, olha, pouco tempo antes da gente entrar aqui no ar, e já estava com a pauta já toda montadinha, que você já foi no Jô Soares. Como assim? É isso mesmo? Foi. E foi falar de um assunto que você disse que rendeu, que foi o corpos estranhos no ouvido, porque você já teve bizarras experiências em relação a isso. Pode contar alguma experiência ou como é que foi essa participação aí rapidinho? Nessa época eu trabalhava no Hospital Souza Aguiar, no Rio. Trabalhei 11 anos lá. O Souza Aguiar é o maior hospital de emergência da cidade. E a gente tinha um serviço de otorrino que era a referência do estado para corpos estranhos de tudo. Ouvido, nariz, garganta, esôfago e brônquio. Então a gente tirava tudo lá. Na época, a minha tese de mestrado foi sobre isso. Né? Então eu tinha uma casuística de 1.300 e qualquer coisa, corpos estranhos. De casos que eu tirei lá e que eu anotava criteriosamente e tal. É uma estatística muito boa, muito grande. E aí eu acabei indo ao programa por conta disso, né? E assim, como as situações são muito engraçadas e o Jô Soares era um gênio, né? Um gênio. A entrevista foi muito engraçada, porque um bom comediante, um bom entrevistador pega esses casos aí e faz miséria. Então vocês conseguem achar parte dessa entrevista no YouTube, é só colocar... mas eu vou precisar que você me conte um caso, pelo menos. O caso, assim, que a Aline, esse caso, assim, realmente, pelo menos pra gente poder aqui... um caso. Um caso assim, tipo, Aline, esse foi... Marcou pela bizarrice ou pela... Deixa eu pensar aqui. Não, então a gente teve um caso que era o seguinte, eu lembrei de outro agora, que apareceu um paciente psiquiátrico lá que engoliu um caroço de manga. Engoliu um caroço de manga? Um caroço de manga espada. Era grande. A gente não conseguiu puxar aquele negócio lá de dentro. Não teve jeito. A pinça não conseguia tracionar aquilo. E o cirurgião de tórax teve que entrar e abrir o pescoço dele para tirar aquilo lá de dentro. Isso às vezes acontecia. E assim, havia muita gente que engolia dentadura. A dentadura, infelizmente, em mau estado. Hoje em dia está um pouco melhor, mas naquela época, em termos de SUS, essa parte de prótese dentária, então as próteses num estado horroroso, aquilo ficava solto dentro da boca e o paciente acabava engolindo aquilo, né? E às vezes elas desciam e iam embora, depois tinha que sair lá por baixo. De algum jeito. Aí já não era mais problema meu. Cada um com seus problemas. Eu ficava imaginando o coitado tendo que ir pro banheiro, fazer aquilo, mas enfim. Pariu uma E às dentadura. vezes assim, eu tive paciente que teve que abrir o tórax para tirar uma prótese. Porque nem sempre a gente conseguia
por dentro tirar aquilo, porque às vezes era muito grande, às vezes você tinha que virar e aí você tinha o problema de poder rasgar, complexo, lacerar demais. o esôfago, e aí você era mais prudente e fizesse um acesso externo. Nossa. E uma vez também apareceu um sujeito lá que estava limpando a arma dele, não sei que tipo de revólver ou pistola que ele tinha, e ele resolveu botar uma bala na boca enquanto estava limpando a arma dele, né? E aí a filhinha veio por trás, dar um abraço no pai e ele... Tem toda uma história envolvida aí. Ele aspirou aquela bala, né? Ele nem foi pro esôfago, foi pro brônquio. Se tivesse ido pro esôfago, ela ia embora. É perigosíssimo, né? E aí o Jô Soares, eu lembro na entrevista que o Jô Soares falou, e aí a mulher dele falou, aí a mulher dele chega no hospital e fala assim, o que eu faço com ele, doutor? Doutor, não aponta ele pra ninguém. Ele tá armado, né? Esse caso ficou tudo bem, tirou a bala. Mas eu imagino que existem casos bem... Existem coisas tristes, né? Existem coisas... Mas assim, era muito feijão no ouvido, pedacinho de espuma no nariz. Coisas que, infelizmente, ainda hoje, né? Inseto que entra dentro do ouvido das pessoas, isso é muito comum. Lá no Rio tinha muita barata, né? Sim. O pessoal dormia no chão, aí chegava lá com a barata no ouvido, que é um negócio bem angustiante, né? Mas eu inclusive, eu cheguei a publicar um trabalho lá, em que eu coletei quase 60 bichos desses, levei tudo para o Museu Nacional do Rio, para o pessoal da entomologia classificar aquela bicharada toda, né? Então não, tinha muitas coisas. De tudo quanto é bicho. Isso aí eu publiquei lá em 2002. Também tudo nervoso. Classificadinho, que eles conseguiram classificar, né? Porque às vezes a gente tirava o bicho em pedaços, nem sempre dava para tirar ele inteiro, né? Senhor. Também teve uma vez que eu tinha uma barata no ouvido de uma paciente, eu achei que a barata estava morta, mas ela não estava. Você tá brincando. Porque o ideal é você ter que matar o bicho primeiro. A gente tem até o nosso programador a gente tá muito tenso. O ideal é matar o bicho, mas... O ideal não, você tem que matar o bicho primeiro pra você não ter acidente. Ou então, você saber que realmente o bicho tá morto, né? Você pode colocar vaselina no ouvido, álcool, éter, ele morre. Se não morrer por causa do álcool, ele morre afogado, ele morre. Aí você tira com o bicho morto. Só que essa mulher, eu achei que o bicho já estava morto, não estava se mexendo. Bom, tá morto. Na hora que eu fui tirar, a infeliz estava viva. E fugiu da pinça e entrou dentro da roupa da mulher. Foi um escândalo. Mas resolveu, tá bom, resolveu. Pensa na cena, Jesus amado. Isso. Ainda entrou na roupa dela, né? Pelo menos não foi na roupa dela. De você. Quis ficar com ela. Uma vez também apareceu uma senhora que disse que estava na igreja rezando e entrou uma abelha na garganta dela. Aí eu falei, não, a senhora deve ter engolido a abelha, né? Isso aí pode acontecer. Engoliu. Ela, não, doutor, tá aqui. Eu tô sentindo o melzinho dela aqui. Quando eu olhei, tava lá mesmo. Ela entrou dentro de uma cripta da amígdala, né? A amígdala, ela tem vários buracos, que são túneis que tem lá dentro. E a abelha entrou, acertou o buraco da amígdala da mulher. E ficou lá. Mas aí tirou também sem problema nenhum. Sem problema nenhum, gente. Não, o que é isso? Mas é muito importante, principalmente com criança, que você tome cuidado. Né? Coisas no chão, por exemplo, cozinha, semente, feijão, caroço de milho, arroz. Criança pega e põe mesmo. O próprio corte da fruta que se ensina tanto também, exato, né? Porque peixe, com muito cuidado com peixe para criança e para adulto também, selecionar bem para não engolir nenhuma espinha. E no caso de adulto, cuidado com esse negócio de cotonete, de algodão, para não machucar o ouvido, para não gerar um problema. E se for o caso de um inseto, aqui na região, em 20 e tantos anos, eu só tirei 2 baratas. O que tem mais aqui é mosca, uns percevejos, uns bichinhos do mato, sabe? Então, assim, se aconteceu isso,
Às vezes o bicho morre e para de se mexer, mas você tem que ir ao médico. É muito importante que as pessoas entendam isso. Porque pode ser, por exemplo, uma mosca varejeira. E mosca varejeira bota ovo. E ovo vira bicho. E dá bicheira no ouvido. Então, não bobear com isso. Vai ao médico para ter certeza que não tem nada lá. Nada lá, que tá limpinho. Se tiver, tem que tirar. Jesus amado, me deu calafrios, mas ok, né, doutor? Faz parte, né, dessa rotina de 20 e poucos anos, aí 30, né? Quantos? Quase 30 aí anos de... Formado? 32. 32 anos. 32. Olha, doutor, eu queria muito te agradecer a disponibilidade aqui. Eu que agradeço. Foi muito legal. Batemos um super papo, viu? A gente ficou assim, né? Focamos no zumbido, mas do zumbido a gente foi pra barata. E rende, é um assunto que realmente rende, então muito obrigada, inclusive por compartilhar aí os seus hobbies, né, aspectos tão particulares da sua vida aí. Um abraço para a família por ceder, doutor, aqui um pouquinho pra gente nesse tempo que é dando aula, estudando, ouvindo música, estando com vocês e ainda um tempinho aqui pro DoutorCast, então brigadão, tá, doutor? Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez nesse episódio enriquecedor, agregando aí na minha pós, né, porque eu sou formada em jornalismo, mas na minha pós em medicina aqui, pelo DoutorCast, a gente aprende demais. E fica ligadinho, teremos mais episódios, nossos agradecimentos aí a você que está sempre com a gente. Lembrando, realização Ponto de Saúde, Amplia Med, apoio Falo Mesmo Comunicação e nossa patrocinadora Unimed. E vocês sempre com a gente, compartilhando. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, inscreva aí no YouTube, nas redes sociais, nosso canal de cortes também. Tudo para você acompanhar e agregar bastante conhecimento para sua vida e para o outro, tá? Manda para o coleguinha também. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado a vocês. É isso, Fernando tá aqui nos nossos bastidores, nosso programador, controlando tudo. Valeu, gente!